E naquela noite de setembro de 77, eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais. Não sei, não tem mais razão. Cheguei em casa, eu me lembro. Cheguei em casa, estacionei a moto, subi lá no primeiro andar, era um sobrado onde a gente morava, na casa do papai, e fui lá no quarto dele. Quando eu cheguei, eu não esperava, minha mãe estava lá, estava lendo a Bíblia. Ela era uma mulher muito piedosa, né? Ela estava lendo a Bíblia e ela viu quando eu entrei, e ela viu que eu estava transtornado. E ela perguntou, o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar, disse, mãe, não tenho mais razão de viver. Eu vim acabar com a minha vida. E ela disse assim, por que você não ora, meu filho? Naquela hora, lá no quarto, ali na presença da minha mãe, eu orei pela primeira vez, Vilela. Levantei meu coração diante de Deus. Como se fosse uma criança que faz isso, né? É. Cara, caiu um peso de 200 quilos da minha... Rapaz, foi um negócio extraordinário. Essa foi a experiência mais marcante da minha vida. Naquela hora, eu senti... Meu coração se encheu de uma alegria. Do dia seguinte, contei aos meus amigos. Eles fizeram uma aposta para dizer, isso aí vai durar um mês. E alguns vai estar de volta para a Fogo de palha. Já fazem 45 anos, né? Perderam a aposta. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Poderia citar dezenas de passagens onde a Bíblia fala de um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que decretou tudo o que existe. E ao mesmo tempo, eu te dou uma dezena de passagens onde fala assim, arrependa-se, mude de vida, escolha. A palavra de Josué ao povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha entre servir a Deus outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo disse para as multidões, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No final do evangelho de Marcos está escrito assim, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é uma questão para a qual não existe uma resposta. Não é que isso é uma contradição, mas a gente chama de um antinômio. São duas verdades para as quais não existe uma explicação lógica para nós. Não é porque elas são contraditórias, mas porque elas estão acima do que a gente pode imaginar. Porque a gente está pensando como homem. Agora, Rogério, a gente está lidando com um ser que ele é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Criar uma história e saber o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, colocar dentro dessa história pessoas como você e eu que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar. Sim, é são sua. Escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tenha dúvida. Então eu não tenho livre-arbítrio. Mas é que tá, tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado. Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade e ao mesmo tempo... Ela, de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi. O que me convenceu é me lembrar quem é Deus. A grandeza dele, ou nas palavras do teólogo Karl Barth, ele é totalmente outro. Totalmente outro. Então, ele pode fazer isso. Agora, ele faz de um jeito que, na minha humanidade limitada e subjetiva, eu não consigo entender. Ele não é visto na Bíblia como o autor do mal, ele não é responsável pelo mal. O mal é sempre colocado na porta ou dos anjos ou dos homens. Deus é visto e dito como sendo santo, justo, bom e verdadeiro. Nós não o entendemos, mas podemos confiar que ele não comete injustiça. Depois de mais de 40 anos como pastor, teólogo, estudante da Bíblia, pai, avô, vendo desgraça no mundo, eu não entendo tudo o que acontece, mas eu confio que Deus não comete injustiça. Mas é pecado, é heresia a gente, não digo duvidar de Deus, mas se perguntar algumas coisas desse tipo? Minha vida toda é um monte de perguntas. Não tem problema nenhum. Eu posso perguntar. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé que não pergunta, ela é fanatismo. A fé verdadeira pergunta. Ela pergunta, Deus, por que isso aconteceu com meu filho? Deus, por que aconteceu essa guerra aí com tanta gente morrendo? Deus, por que eu pedi ao Senhor isso aqui e não aconteceu? Deus, por que aparentemente os ímpios prosperam e aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, elas só levam na cabeça? Por quê? Eu pergunto coisas assim a Deus. Faz parte. Da fé. A fé verdadeira, ela pergunta.
Ela pergunta. Mas o próprio Jesus perguntou, né? Deus meu, por que me abandonastes, né? Desamparaste lá na cruz. Aquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, né? Que sua humanidade clamou por uma resposta. Você acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus, ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que... Isso. Ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado. Ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era para mim, quem devia estar pendurado naquela cruz. Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor me perdoa. Porque a minha culpa já foi paga, porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta né, um bandido. A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo... Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Como João Batista diz quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, Deus é o Criador de todos. Ele é o Senhor e Ele tem domínio absoluto sobre minha vida. Ele é o meu Deus, então Ele é o meu Senhor. Eu sou filho dEle, servo dEle, devo obediência para Ele, devo minha vida a Ele. Então, a desobediência a Deus, o virar as costas para Deus, o renegá-lo, é de tal forma, é de tal ordem que exige a minha vida. É a pena de morte. O castigo é pena de morte. Então, ou eu, ou alguém no meu lugar. O apóstolo Paulo, ele descreve isso na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Qual o preço, qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, vai ter que ser de alguém, em meu lugar, ou de alguma coisa. Deus enviou essa pessoa. Por que tinha que ser ele mesmo? Porque, Rogério, se fosse um de nós, eu ou você, que fosse morrer na cruz, nós só estaríamos morrendo por nós mesmos. Então era preciso alguém que não tinha pecado para que a morte dele pudesse ter efeito perdoador para milhões de pessoas. Porque se fosse qualquer outro membro da raça humana, ele só estaria morrendo por ele mesmo, porque ele é pecador. E então morreu. É isso mesmo, ele é pecador, tem que morrer mesmo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam. E os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento. Ele nunca cometeu pecado. É por isso que a morte dele é tão importante para nós. Com base nela, Deus pode chegar e dizer: Rogério, você está perdoado. Entendi. Completamente perdoado. Tudo que você fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim? Crer. Crer nisso. Receber nisso e apostar sua alma nisso. Mesmo que eu possa não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficientes. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é, mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas. Você vê, por exemplo, um cara dando aí milhões para a caridade. Por que ele fez aquilo? É uma culpa, né? Uma culpa. Quer aparecer, quer algum mérito, quer ganhar alguma coisa diante de Deus. Não estou generalizando. Claro, estou dizendo que tem esses ele casos. acha que tem uma dívida de devolver alguma coisa que... Você ajuda uma pessoa no farol... você às vezes faz isso exatamente por isso. A motivação correta para você fazer as coisas seria para a glória de Deus. Já que você é filho de Deus, ego. Já que você é filho de Deus, foi criado por Deus, você é filho dele, amigo dele, servo dele, tudo que você faz deveria ser pensando em Deus, para ele. Como está escrito lá no final da carta, está escrito na primeira carta aos Romanos: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus.
pensar em Deus, viver para Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser um fantasma, né? Ou um anjo aqui nesse mundo. Pela vida não. como... Nós vamos trabalhar, comer, ter família, divertir, viajar e tudo. Mas sempre dizendo a Deus, obrigado por isso, eu te louvo por isso. Espero estar fazendo as coisas para agradar o Senhor. Tem um buraco na alma de cada homem que só pode ser preenchido por Deus, do tamanho de Deus.